Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então estamos aqui para mais um estudo baseado na Palavra de Deus, nos princípios da Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguma coisa sobre a nossa fonte de alegria. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te suplicamos, ó Deus, a tua bênção para a tua palavra que vamos estar compartilhando, falando nesse momento. Que o teu Espírito Santo, que é a fonte de alegria, venha alegrar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida em todas as áreas. Derrama sobre nós a tua bênção através desse estudo, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Por que falar de alegria e fonte de alegria em tempos tão difíceis que estamos vivendo? Porque nós precisamos da bênção de Deus e nós não podemos deixar e permitir que a tristeza venha nos abater a tal ponto que percamos a nossa alegria e venhamos fazer aquilo que não deveríamos fazer. Não é mesmo? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Nós vamos ver sobre isso. O que é alegria? Alegria é um estado de satisfação, de regozijo, de contentamento, de prazer, como resultado de algum motivo pessoal, social, material, espiritual, que pode abranger todas as áreas da nossa vida ou apenas alguma área da nossa vida. Porque às vezes você está muito feliz por um lado, mas triste por outro, não é? Alguma coisa está te alegrando e outra coisa está te entristecendo. Mas no meio de tudo isso, Deus pode colocar uma alegria dele no nosso coração, não é? A alegria pode ser por motivo natural, circunstancial, não é? E que são incontáveis, são muitas, pode ser em questão de família, de casa, de filhos, de bens, de viagens, presentes, surpresas, etc. Como pode ser também espiritual, independente de situações naturais e de circunstâncias. Então, a alegria, ela pode ser independentemente de tudo isso, de qualquer coisa que possa realmente nos trazer alegria. Pode ser uma alegria interna da alma, do espírito, não é? Eu sempre digo que tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito, de alma, não é? De maturidade ou de imaturidade, né? Estar alegre e feliz é um estado da alma, do espírito, extrapolar de alegria, gargalhar, extravasar com manifestações de expressões físicas, até mesmo algumas exageradas e histéricas, não é? Exagero de sentimento, no externar a nossa alegria de alguma forma. Nós podemos exagerar para mais ou para menos, mas nós precisamos ter melhor uma parte de equilíbrio na nossa alegria. A alegria precisa ser com equilíbrio. Existe o equilíbrio e o desequilíbrio, para mais ou para menos. Tudo é definido e interpretado a partir do modo como apresentamos e expressamos a nossa alegria ou falta de alegria, não é? Em tudo no comportamento humano, podemos notar, perceber e ver e sentir se temos maturidade ou se somos imaturos, não é? Se nós somos pessoas maduras, amadurecidas, esclarecidas, nós vamos ter uma alegria com equilíbrio. Agora, se não, nós vamos ter um desequilíbrio para mais ou para menos na nossa vida. Não é uma questão de julgar, mas de perceber ou até mesmo de discernir. Por exemplo, eu estive num velório uma vez no Brasil, em que um homem chegou, um irmão muito cheio de um monte de coisa, não sei, não vou nem expressar o quê, e ele falou, não, nós não podemos estar chorando, nós todos temos que estar nos alegrando, nós precisamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas era um momento triste para a família, não é? Era um momento muito triste. E Romanos capítulo 12, versículo 5, está escrito assim, alegrai-vos com os que se alegram, mas chorai com os que choram. Então aquele momento era um momento muito triste, era um momento de perda da família, não é? E tem hora e momento para tudo, momento de se alegrar, de rir, de contar piada, de gargalhar, e momento de chorar, de abraçar o outro e de chorar.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, fala assim, que há tempo para chorar e há tempo para sorrir, não é? Existe o tempo para tudo. Agora, existe o exagero na alegria, que é um desequilíbrio, e existe o exagero na tristeza, naquela pessoa que é totalmente carrancuda, não é? Mal-humorada, desequilibrada. Então, nem mais nem para menos. Todos nós temos o direito de estar tristes, mas não exagerarmos na tristeza. Todos nós temos o direito de estar alegres, mas não exagerarmos na nossa alegria. Tudo precisa ser com equilíbrio, né? Deus também tem senso de humor, porque o humor e a alegria faz parte da essência de Deus. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando fala das obras da carne e do fruto do Espírito, o versículo 22 fala que um dos frutos do Espírito é a alegria. Alegria é fruto do Espírito, não é? Onde está a verdadeira fonte de alegria, está a presença de Deus. Então, aonde é que está essa verdadeira fonte de alegria? Em Deus, na pessoa de Deus. Neemias, não é? Quando ele foi lá reconstruir os muros de Jerusalém e passou por tantas lutas, tantas perseguições, no capítulo 8, versículo 10, ele fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Na hora da luta, na hora da provação, na hora da dificuldade, na hora de reconstruir muros, reconstruir portas, era a alegria do Senhor que trazia força. E ele falava, a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Quando nos alegramos no Senhor, nós somos fortalecidos, não é? A tristeza não, a tristeza nos enfraquece, mas a alegria nos fortalece, não é? Nos motiva, nos coloca para frente. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, não é, de Deus, ela traz alegria. E essa alegria no Deus absoluto, não é? Não é o Deus relativo, é o Deus absoluto. Deus absoluto é o Deus eterno. O relativo está de acordo com as circunstâncias, com as situações. Então, a nossa alegria vem do Deus absoluto. Eu gostaria de ler um texto de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Olha que coisa impressionante. O apóstolo Paulo ele estava preso por causa do evangelho, porque ele estava pregando o evangelho. E lá na prisão, ele escrevendo aos Filipenses, ele fala no capítulo 4, versículos 1 e 4, ele fala assim, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Ele está escrevendo da prisão, ele estava preso, e ele fala, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria. Ele estava lá na prisão, mas ele fala, vocês são a minha alegria. A bênção de Deus na vida de vocês me alegra, mesmo eu estando em prisão. E no versículo 4 ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Porque muitos estavam tristes, entristecidos, porque Paulo havia sido preso, não é? Em muitas situações de perseguição. Mas ele fala assim, não olhe para essas circunstâncias, não olhe para o que está acontecendo, mas ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor, sempre, todo tempo. E no capítulo 1 dessa carta aos Filipenses, nos versículos de número 3, 4 a 6, e também do 12 a 26, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele estava escrevendo de dentro da prisão, não é? Ele estava preso. Olha aqui, versículos 3 e 4, ele diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ele estava lá dentro, não murmurando, entristecendo, brigando, lutando, não, ele estava lembrando dos servos de Deus e escrevendo para eles, dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, fazendo sempre com alegria, mesmo estando presos. Olha do versículo
os versículos 5 e 6. Ele fala assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Olha que coisa linda do versículo 12 em diante. O que ele fala? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, e de todos os demais, porque ele pregava para todo mundo lá dentro na prisão. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijo, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha que coisa impressionante o que o apóstolo Paulo fala. Ele estava preso e ele está falando: nada disso importa, o mais importante é que o evangelho seja pregado e está sendo ministrado. Versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ainda que eu morra, será muito melhor eu estar com Ele, é isso que ele está falando. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, permanecer aqui, não é? Mesmo ainda preso. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, orem, porque Deus vai permitir que eu esteja novamente com vocês. Eu estou preso, mas eu estou orando por vocês, eu estou clamando a Deus por vocês, e eu estou feliz pela constância, pela perseverança de cada um de vocês. Preso. Então, um motivo era de tristeza, mas o motivo da perseverança dos filipenses trazia alegria para ele, mesmo ele estando em prisão. Né? O verdadeiro servo de Deus não depende de circunstâncias, de coisas boas, né, para ter alegria e regozijo, porque a alegria do Senhor é a sua força. Aleluia, glória a Deus. A nossa força é o Senhor, e a força do Senhor é a nossa alegria. Não é? Eu já falei com você sobre um músico chamado Johann Sebastian Bach, um alemão. Ele viveu no ano 685, né, e morreu no ano 750. Ele morreu com 65 anos de idade, e ele era um músico servo de Deus. Ele era um protestante, um crente que amava Deus de todo o coração. Ele era
um músico tão servo de Deus, que tudo que ele compôs foi falando sobre Deus e para a glória de Deus. Ele nunca compôs nada sem antes escrever para a glória de Deus, e quando ele terminava de compor, ele escrevia no final da sua partitura: Deus seja louvado. E por causa disso, pela sua profundidade de pregar a palavra através da música e da adoração e do louvor, ele foi conhecido pelos músicos do mundo inteiro como o quinto evangelista, Johann Sebastian Bach. E foi ele que compôs aquela cantata maravilhosa que tem aquela música linda que os corais evangélicos cantam: Jesus é a alegria dos homens. Johann Sebastian Bach, ele falou: Jesus é a nossa alegria, não é? Quando ele estava para morrer, com 65 anos, ele perdeu a visão. E quando ele perdeu a visão, ele começou a escrever uma música na hora da extrema necessidade. Mas ele orou e falou assim: Senhor, me dá a alegria de ver novamente, de enxergar novamente. E antes de eu partir, deixa eu ver novamente. E Deus permitiu que ele visse novamente. E ele passou a ver novamente antes de morrer. Aí, o título que ele tinha colocado na hora da extrema necessidade, ele riscou, porque ele pediu a Deus que fosse dado a ele visão antes dele partir. E ele escreveu: perante o teu trono eu compareço, ó Senhor. Que coisa maravilhosa! Essa é a força do homem que tem Deus, a alegria do alto que vem do nosso coração. Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13. O apóstolo Paulo, ainda em prisão, ele fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também, já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Preste atenção nisso aqui. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu ver aqui até o versículo que nós vamos ler. Até o versículo de número 13. Em toda e qualquer situação. Versículo 12 agora. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Olha que coisa impressionante, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, todas as situações dele, situações boas ou ruins, ele se fortalecia no Senhor e ele falou: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, não é? Aprendi. Ou seja, ele estava dizendo: eu fui ensinado e eu aprendi. Milhares de crentes e também de não crentes, não é? Principalmente de crentes, milhares de crentes não crescem, não amadurecem, porque eles não aprendem, porque eles não são ensináveis. Você ensina, mas isso eu não quero, isso eu não concordo, isso eu não aceito. Então eles não são ensináveis. Então eles não conseguem aprender a viver bem em toda e qualquer situação. Eles só vivem bem de acordo conforme as circunstâncias que estiverem favoráveis a eles. Mas o verdadeiro servo de Deus, a alegria do Senhor é sua força, e ele aprende a viver contente em toda e qualquer situação. A única coisa que muitas pessoas aprendem é a reclamar, a murmurar, a rebelar, não é? E a difamar. Quando conhecemos de fato Jesus e a Ele nos entregamos, conhecemos a palavra, conhecemos as promessas, conhecemos o Evangelho que liberta, que cura a nossa vida. O Evangelho não é como uma filosofia apenas. O Evangelho nos ensina, como ensinou a Paulo, que a alegria e o regozijo do verdadeiro servo de Deus não depende de circunstâncias, nem de situações boas e favoráveis. A alegria do verdadeiro servo de Deus está firmada e pautada na fé, na confiança em Deus, em suas promessas, não
em situações e circunstâncias momentâneas e tempos e épocas, mas no Senhor e na sua palavra, não é? Lá em Romanos capítulo 14, do versículo 17 a 18, está escrito assim, Romanos 14, 17 a 18. O apóstolo Paulo também escrevendo, agora aos Romanos. Deixa eu ver aqui, capítulo 4, de 17 a 18, capítulo 4 de Romanos, ele está falando sobre Abraão, ele fala assim, como está escrito, capítulo 4, de 17 a 18, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, Deus quando falou com Abraão, não é? Te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha que coisa maravilhosa isso. E lá no versículo de número 20 fala assim, Abraão não duvidou por incredulidade, ele não foi incrédulo, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu e se fortalecia dando glória a Deus. Quando você está diante de uma luta, de uma situação, você dá glória a Deus ou você começa a reclamar e murmurar? Abraão se fortalecia dando glória a Deus. O apóstolo Paulo em cadeia se fortalecia lembrando das bênçãos de Deus na vida dos filipenses e dos outros servos de Deus, não é? E o evangelho não é como uma filosofia apenas. O evangelho nos ensina como ensinou a Paulo. Eu falei isso aqui agora, não é? Ele foi fortalecido no Senhor. Como resultado da fé, da nossa fé, nós decidimos nos alegrar ao invés de nos entristecer. Ao invés de darmos lugar à tristeza, à murmuração, nós vamos dar lugar a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O nosso estado de espírito, que está baseado no modo como levamos a vida com Deus, nos leva a atrair para nós mesmos e para o ambiente onde estamos alegria ou frustração. É uma coisa equilibrada ou desequilibrada. Um ambiente equilibrado ou desequilibrado. O que é que nós atraímos para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa esposa, esposo, filhos, filhas, para os nossos irmãos, nossos amigos? O que é que nós temos atraído para eles, não é? A verdadeira alegria flui de um coração maduro, ensinável, confiante em Deus, não em circunstâncias favoráveis apenas. Vocês estão entendendo, meus queridos? Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Mateus 5 fala das bem-aventuranças, não é? Ele usa a palavra Macários, que é mais do que feliz, do que abençoado. Ele usa essa expressão. Então, Mateus capítulo 5, de 10 a 12, Jesus fala assim, de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos. Estão me perseguindo, os irmãos me perseguem, os vizinhos me perseguem, todo mundo me persegue. Que maravilha, ainda bem que te persegue. Se persegue é porque você não é como eles são, não é mesmo? E aqui está falando, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não, eu quero ler do versículo 10 a 12, perdão. Versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus dos perseguidos, não é dos bajulados e adulados, não. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, preste atenção, isso aqui é Macários, mais do que bem-aventurados, do que felizes. Versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Vocês estão entendendo? Nós estamos sempre procurados, sempre somos procurados por crentes falando, ore por mim porque eu estou sendo perseguido, ore por mim porque o irmão falou mal de mim, ore por mim.
bem-aventurados nós somos. Bem-aventurados nós somos, não é mesmo? Versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, vamos nos alegrar. Você foi perseguido? Alguém falou alguma coisa ruim para você? Alegre-se no Senhor, porque os que são perseguidos, os que são de alguma forma agredidos, eles são bem-aventurados e deles é o reino dos céus. A verdadeira alegria flui de um coração maduro, ensinável, confiante em Deus. Abacuque, o profeta Abacuque, olha, quando ele fala da situação que ele estava vivendo, de tanta perturbação naquela época, o povo afastado de Deus e tanta necessidade, tanta falta de tantas coisas, Abacuque fala assim no capítulo 3, versículo 17 e 18, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Vou ler o 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então, ainda que não haja nada, que falte tudo, eu, todavia, me alegro no Senhor, porque Ele é que é a minha força. Hebreus, no capítulo 11, fala dos heróis da fé, de Abel, de Enoque, de Noé, Abraão, Jacó, de Sara, de Isaac, de José, de Moisés, de Raabe, de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, de todos os profetas. Mas no capítulo 11, versículos de número 33 a 40, olha o que ele fala. Quando ele fala dos heróis da fé que sofreram tanto, passaram por tantas lutas, por tantas coisas, olha o que é que o escritor aos Hebreus fala no capítulo de número 11, quando fala dos heróis da fé, os versículos de número 33 a 40, ele fala assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a vosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha, eles receberam muito melhor do que nós. Nós recebemos muito, nós tivemos o privilégio de receber o Espírito Santo e tantas coisas. Eles não, mas eles estão 1000 vezes melhores do que todos nós, não é? Homens dos quais o mundo não era digno, né? Sofreram, mas venceram e se alegraram no Senhor. A mercê de qualquer luta, se alegraram no Senhor e por isso eles eram fortalecidos. Fortalecidos onde? No Senhor, porque o tempo todo perseguido. A nossa fé
e confiança gera em nós mesmos. Mesmo em meio a lutas e dificuldades, gera em nós alegria no Senhor, que automaticamente nos fortalece, nos renova, nos dá ânimo, nos dá coragem para que possamos prosseguir de cabeça erguida. A nossa alegria é gerada pela certeza e confiança e fé que temos em Deus e nas suas promessas. Aonde está a nossa confiança? Em quem? Em quê? Em situações? No que é relativo ou no Deus que é absoluto? Quando realmente cremos em Deus, qualquer situação adversa, contrária, que encaramos como que nós passamos, nós encaramos como são apenas provas e que passará e que nós venceremos, não é? Não permitimos que roube a nossa alegria. Nós não deixamos que as lutas, que as tristezas, que as perturbações roubem a nossa alegria. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículos... Deixa eu ver aqui. Eu queria ler só o 10, mas vamos ler do 4 ao 10. Ele fala assim, capítulo 6, de 4 a 10, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Agora olha isso aqui, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a força do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo de Deus, porque Deus é a nossa força, independentemente de qualquer situação, de qualquer prova e confusão. Assim é a vida de quem é ensinável, que aprende, que assimila e vive a palavra da verdade. Porque, infelizmente, milhares de pessoas que estão nas igrejas e que se dizem cristãs, elas não são ensináveis. Elas só vivem conforme as circunstâncias. Elas só oram dependendo das circunstâncias. Elas só vão aos cultos dependendo das circunstâncias. Elas só levantam as mãos e só louvam a Deus dependendo das circunstâncias. Porque elas não são ensináveis. Porque para elas não é o Senhor que é a força delas. Não é a alegria do Senhor que é a sua força, mas são as circunstâncias, são os momentos. Agora, para aquele que crê, não. O Deus absoluto, ele é a nossa força. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, ele desenvolveu, não é? Ele treinou, ele aprendeu, ele perseverou. E é isso que nós precisamos fazer, não é? E foi lá no capítulo 12, no capítulo 4, versículo 12 de Filipenses, que ele fala assim, eu sei, não é? Eu também sei. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar bem na presença de Deus. Quando aprendemos, crescemos, amadurecemos, passamos por lutas, mas a alegria, o contentamento permanece mais em nós do que qualquer tristeza. Todo mundo, crentes e não crentes, tem passado por muitas lutas, dificuldades, perdas, e em face de tudo isso, não é? Como tem sido
o nosso estado de espírito, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa alegria e o nosso regozijo no Senhor. Como tem sido? Circunstancial? De acordo com as circunstâncias? Não, hoje eu não estou afim, hoje eu não estou alegre, eu não posso ser hipócrita. Não é ser hipócrita, não. É ser crente ensinável. Não é? O apóstolo Paulo não ficava alegre na hora da tristeza por hipocrisia, não, mas porque a alegria do Senhor é a sua força. O que é a nossa força? A alegria do Senhor ou as circunstâncias? Ficamos lamentando, desanimados, afastados, moados, aborrecidos, como se não conhecêssemos a Deus? É assim? O mundo jaz do maligno, mas nós não somos do mundo. Sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz do maligno. O mundo jaz do maligno, mas eu não. O servo de Deus não. A não ser que a pessoa está no maligno ainda, não é? Então, as circunstâncias que vão dominar a sua vida. Pessoas corajosas, não é? Elas são confiantes e dispostas. As pessoas que creem em Deus, elas são corajosas, confiantes, dispostas e elas conseguem erguer em qualquer tipo de situação. Olha, houve a Primeira, Segunda Guerra, a bomba em Hiroshima, Nagasaki, tsunamis, terremotos, pestes, tantas lutas. Tudo isso passou e eles reconstruíram tudo. E o povo reconstruiu tudo. Estamos agora em outra situação, olha o que está acontecendo. Mas em Deus nós conseguimos reconstruir tudo, porque Deus faz de um vale de ossos secos, esse vale de ossos secos ter vida e ter tudo o que havia perdido, porque Deus é vida, Ele traz à existência as coisas que não existem. A fé gera em nós uma força espiritual que nos dá alegria, regozijo, que cria em nós resistência, anticorpos espirituais e até físicos e biológicos, melhorando o nosso metabolismo e a nossa saúde, a nossa imunidade, até a nossa imunidade, ela fica melhor quando nós estamos firmes no Senhor, acreditando nas suas promessas e na sua palavra e nos fortalecendo nele, ainda que estejamos dentro de uma prisão, como foi o apóstolo Paulo. Provérbios, capítulo de número 17, Provérbios 17, capítulo 17, fala assim, vamos ver o versículo de número 22. 17, 22. O coração alegre é bom remédio. Ah, meu Deus. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Você, como servo de Deus, você tem um coração alegre? Não é? O coração alegre é um bom remédio. Tem crente que quando ele chega, parece que ele está trazendo uma peste com ele. Parece que ele está trazendo aquele vírus, sabe? Com ele. Mas da maldade e de coisas ruins. Vocês estão entendendo? Mas o coração alegre, ele renova as nossas vidas, ele é um bom remédio. Agora, o coração triste, a pessoa que só vive abatida, aonde ela chega, ela entristece e tudo fica escuro. Misericórdia. Provérbios 15, versículo 13. Provérbios 15, versículo 13, fala assim, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Existe uma grande diferença na vida, casa, ambiente do crente que se alegra no Senhor e do crente que se entrega às lutas, né? Aquele que é sempre autopiedoso. Ai, meu Deus, coitado de mim, estou passando por lutas, por problemas, não é? Por dificuldades. A casa desse crente é diferente, não é? É uma casa cheia de abatimento de problemas, não é? A alegria do Senhor, não é? Ela combate e elimina a tristeza. Perturbações, depressões e opressões são afastadas quando nós temos a alegria do Senhor. A alegria do Senhor nos reveste de proteção, como a armadura de Deus que está escrita em Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Na vida, temos infinitas chances de obtermos alegrias naturais em tudo que fazemos e diferença
a diferença da alegria espiritual, que é... Deixa eu reler isso aqui, a campainha tocou e me perturbou um pouco aqui. Na vida temos infinitas chances de obtermos alegrias naturais em tudo que fazemos. A diferença da alegria espiritual é que ela não está condicionada ao que é relativo e às circunstâncias, mas ela está no Senhor, no nosso Deus absoluto. Quando entendemos o quanto a alegria do Senhor e no Senhor nos fortalece, nós aprendemos a praticar e a desenvolver, a vivermos uma vida melhor, com mais intensidade, com mais significado, com mais alegria, com mais vigor, com mais força em todas as áreas. O crente maduro, mesmo em meio às lutas, até em lágrimas, ele se alegra no Senhor e fica mais fortalecido e confiante. O crente imaturo vive abatido, frustrado, para baixo, sem ânimo, sem estímulo e facilmente fica frustrado e decepcionado. Afasta e até desiste de prosseguir e de seguir ao Senhor. Ele vive num estado de depressão, deprimido o tempo todo. A conclusão que eu quero dar para nós hoje é a de Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E gostaria de ler com vocês Romanos, capítulo de número 8, do versículo 18 e de 31 a 39. Romanos, capítulo 8, versículo 18, fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E do versículo 31 a 39, ele fala assim nesse capítulo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu escrevi aqui: não estamos falando de manifestações de risos, mas de alegria interna, de paz. Que Deus possa revestir a vida de cada um de nós com a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Não deixe nada arrancar e roubar de você a alegria do Senhor. Vamos ser servos verdadeiros. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.